Você trouxe um pouco da ideia assim, da natureza desses psicodélicos no sentido em busca desse todo, né? Em busca dessa conexão e de alguma maneira como o blockchain ele está ligado a isso, né? De uma maneira, vamos dizer, transcendental, do que está além desse plano material, e o outro num sentido mais tecnológico, que também se liga, né? Que já me traz um questionamento do tipo, a tecnologia, ela segue esses passos do universo, né? A tecnologia, ela inconscientemente ou conscientemente, não sei se isso tem a ver também só com o humano, ela também tem padrões que são parecidos com o da natureza, né? Putz, total, cara. Total. E eu acho que ela é exatamente isso, né? Se você for olhar, e aí viajando bastante, né? Mas acho que é pra isso aqui, né? Se for olhar, o que é o ser humano, né? O ser humano, talvez uma das menores unidades possíveis lá que a gente olhe, a gente é um átomo. Né? E dentro dele a gente é um próton e um nêutron, sei lá, né? Por exemplo. E o que é isso, né? Isso aí nada mais é do que um 0 e 1, né? Uma diferença de potencial que gera um impulso elétrico que dá origem a uma informação. Né? Então, partindo desse ponto, a gente é informação, né? E o que é a tecnologia, né? Se você for pegar uma música lá, tem 3 mil kbps. Mas o que é 1 bps, né? O que é 1 byte, né? Que é a menor unidade. E tem o bit e o byte, né? Que é o 0 e 1, que é uma diferença de potencial que gera um pulso elétrico que dá origem a uma informação. Então, são vários 0 e 1, 0 e 1 formando uma informação ali, que nem a gente, né? Então, acho que tudo parte do ponto que é a informação. E aí, o conceito da blockchain, né? Traz um modelo para a gente circular essa informação, uma metodologia para que essa informação funcione, de modo que as pessoas estejam no foco dela e a decisão seja coletiva, e a partir disso se acredita que a gente vai caminhar para um lugar de maior compartilhamento, colaboratividade, né? Que não depende desse viés tão firme de um pequeno grupo que controla isso, sabe? Então, eu acho que essa mimética que você colocou da natureza, da tecnologia, ela é o que é, né? Porque ela é a mesma coisa, né? Então, caminha lado a lado, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Pra mim, acho que isso tem uma parte muito importante dessa relação, sabe? Você pega até alguns experimentos que o pessoal faz, assim, no comecinho de quando começou a ter vídeo explicando o que era blockchain, é muito legal. Você pega os pássaros, assim, o bando deles. Tipo, eles estão andando para um mesmo lugar, mas eles são vários, né? Então como que eles tomam a decisão para aqueles caminhos, aqueles pássaros que cruzam, tipo, putz, cara, muito longe? Como que eles tomam essa decisão coletiva, tipo? Então é uma energia que tá movendo eles, que eles vão conversando entre eles, aí um se organiza, vamos dizer, o líder assume, sem falar nada, ele vai gerando o caminho, sabe? Tipo, é uma decisão coletiva ali, que tem o protocolo deles ali, sabe? E não tem um cara só, tem uma regrinha deles lá e eles vão para um lugar... Tem um algoritmo ali que está guiando aquilo Exatamente. tudo, né? Que a gente pode chamar de energia, o que for. Exatamente. E dentro disso, agora você tocou num assunto interessante. Eu já vi muitas tecnologias que eles se baseiam no comportamento de animais, comportamento de plantas. A blockchain, num certo sentido, ele tem uma base, assim, da natureza ou não? Assim, ele acabou sendo, aí depois que você compara, você fala, opa, é bem parecido. Ou ele teve uma base, cara, vamos estudar aqui o comportamento, sei lá, dos pássaros, do mar, que ele, num sentido mais profundo, eles se conectam, assim. Tem uma base nisso, assim? Cara, assim, de quem começou, vamos dizer, essa tecnologia, esse pessoal lá atrás, eu nunca vi nenhuma referência claramente disso, assim, direta, sabe? Pelo menos nos artigos mais convencionais. Mas... se a gente olha depois pessoas estudiosas, pessoas que manjam muito do assunto relacionados assim, essas referências são diretas assim, né? São diretamente colocadas. Até principalmente se você for pensar... das principais referências dentro desse assunto? Desse assunto. Interessante. Tem algumas pessoas bem interessantes aí que eu posso até depois mencionar num segundo momento aqui, porque eu não estou me lembrando de cabeça. Tranquilo. Mas uma coisa legal que é um axioma, vamos dizer assim, dessa relação, é com o que é a blockchain, né? É uma rede de transferência de informação, né? E aí, qual que é a diferença da blockchain para a internet atual? A internet atual transaciona informação e vou fazer um paralelo, acho que vai ser bem representativo.
que é a internet, né? Ela é fomentada principalmente no protocolo de HTTPS. O que é o HTTPS, né? É o Hypertext Transfer Protocol. Então, o que é isso? Eu passo uma informação para um lugar e esse lugar passa informação para você. Então, tem um servidor aqui no meio, entre eu e você, percebendo essa informação, né? Então, não é que eu tô mandando de fato uma informação para você. Não é a peer-to-peer Electronic Cache System, né? É uma informação que eu vou mandar para o servidor e o servidor mandar para você. Então, a gente ainda tem, embora a gente esteja transacionando informação, um órgão controlador, centralizador, intermediário no meio. Então, a blockchain ela permite a gente transacionar informação sem ter esse órgão do meio. E mais do que isso, essa informação ser valor diretamente. Porque a gente fala, putz, dado vale muito. Sim, tanto que tem um servidor no meio que captura tudo isso de várias grandes big corps no mundo. Então, quando a gente está falando do blockchain, as informações estão diretamente nas duas pontas. E essa informação pode ter um token, pode ter um valor específico que a rede atribui e você transforma em valor. Beleza. O que a gente está falando aqui, então? A gente está falando de lugares, de protocolos, formas de transacionar valor. E quando a gente olha para a natureza, o que é a maior rede, talvez, de transação de valor que tem? É a rede dos cogumelos, né? Do reino dos fungos, que é a primeira e talvez a mais resistente espécie, né? Vamos dizer, reino, né? O reino dos fungos antigo da civilização. Ele antecede até os dinossauros, antecede todas as questões que tiveram na civilização na história do planeta Terra, é a primeira. Por que ele é tão resistente, precisa de tanta pouca coisa, água, luz, é o que com menos recurso mais sobrevive? Porque ele tem uma rede de conexão entre os cogumelos, né, o reino dos fungos, que é altamente eficiente, né? Que traz altamente uma melhor distribuição de recursos possível, que é a rede do micélio. Quando você está falando isso... Mycelium. Tudo o nosso planeta está conectado por muitos cogumelos, é isso. Os cogumelos é como se fosse a base do nosso planeta. Tipo, é como se ele estivesse conectando tudo. Eu acho que não tudo, mas ele faz tem um papel muito fundamental nas plantas, né, nas vegetações, né, um papel primordial, literalmente. Mas eu digo, entre o próprio reino do fungo, nele, olhando só a cadeia que ele tem com ele mesmo, ele é a rede do micélio, é essa rede de distribuição de nutrientes entre eles e também para as árvores, que é altamente eficiente. Então, o que é legal de ver é como que essa rede funciona offline, né? Ela offline funciona totalmente, vamos dizer, o que se tem de referências da internet da natureza, né? Essa aqui é a rede do micélio. Então, será que essa colaboração, tira de um cogumelo, põe em outro, o reino do fungo passa do outro, passa para a árvore, essa lógica, essa inteligência, ela é feita como? Num consenso de quem precisa mais, quem que tem menos, como que está a organização para que essa cadeia esteja em harmonia. Então, ela é absolutamente descentralizada, totalmente, cada fungo tem a sua pedaço, sendo um nó da rede, vamos dizer assim, né? Que nem na tecnologia o teria no blockchain nós da rede. Cada cogumelo é um nó e eles distribuem nutrientes, né? Eles não escolhem o que vai... Eles simplesmente só são, né? Eles deixam a eficiência, o todo tomar conta daquilo. Eles só fazem o papel deles enquanto... consciência, podemos dizer assim. Exatamente. Eles estão lá a serviço do coletivo, né? E o micélio é a rede que os conecta de maneira colaborativa, para todo mundo tá equipotente nessa cadeia, né? E aí que se traz até, né, pensando, né, pulando um pouquinho do assunto, mas trazendo essa relação blockchain e rede miceliar. Dizem que o reino dos fungos, ele é tão fundamental porque essa consciência do micélio, né, do mycelium, ela é alien, cara. Ela é de outra dimensão. Ela é talvez de uma quinta dimensão, né, que se coloca num espaço energético em que a colaboração, né, é muito maior, a união é muito maior, que a gente transcendeu o dualismo, né, de bom e ruim, né, que existe realmente o todo entendido como uma coisa não binária, né, de extremos. Então, que o amor é realmente um amor incondicional, né? Então, que não escolhe, né? Que nem você colocou. É quase que espiritual, né? Então, é uma coisa que transcendeu essa etapa de que a gente está. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com a natureza, né? Muito a aprender para implementar tecnologicamente. Porque partindo até daquela análise do 0 e 1, que a gente é uma coisa só,
a gente tem que se aprender com a construção do que existe, né? Do que Deus nos deu para analisar, né? E se você for olhar para poder evoluir com isso, né? Então você vai olhar várias coisas, né? Não, até fugindo um pouco dessa relação, né? Mas você vai olhar, putz, o que a gente pode encontrar de padrões dessa natureza, né? Que vão ensinar para a gente implementar e expandir a nossa expressão enquanto eu, né? Então, a blockchain é uma metodologia da gente trocar valor, né? É uma forma da gente conseguir caminhar quanto unidade num lugar equipotente, que vai, em vez de ao encontro dessa forma de encontro com o sistema capitalista, né? Para a gente conseguir fazer uma coisa que não beneficia só os poucos, né? Mas que beneficia um coletivo em caminho a uma evolução. Então, acho que essa é uma primeira forma da gente a criar uma nova sociedade, talvez aquela neo-pós-capitalista, né? Que anda nesse sentido. E a outra, certamente espiritual, energética, né? Porque não adianta a gente ter um método ou ferramenta se a gente, que nem você colocou, não consegue querer ajudar o outro em benefício do coletivo. Isso tem que estar intrínseco já, dentro de nós, exatamente. Senão não adianta ter a metodologia, ela vai sucumbir perante o nosso ego, perante o nosso individualismo, né? Perante o nosso narcisismo. Então por isso que eu acho que são as duas coisas que tem que caminhar conjuntas, sabe?